Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Em nossa disciplina Democracia, Desigualdades e Direitos, passamos por diversos assuntos, desde o nascimento da democracia até os desafios que o regime enfrenta hoje em dia. Destrinchamos as muitas desigualdades que existem no Brasil e no mundo e, no último módulo, apresentamos um panorama histórico sobre as lutas por direitos em nosso país. Hoje, na aula de encerramento da nossa disciplina, receberemos o professor Renato Lessa, da PUC-Rio, para falar sobre a democracia como parte do processo civilizatório. Democracia, Desigualdades e Direitos. Na aula de hoje, democracia como forma de sociedade e como forma de civilização. A palavra democracia, ela é muito antiga. E essa antiguidade é muito enganosa, porque pode nos levar a supor que o mesmo significado que essa ideia teve desde a origem está presente até hoje. Na verdade, houve mutações importantes que eu pretendo considerar nessa apresentação para vocês. Mas antes de proceder a essa apresentação, eu queria chamar a atenção para o fato de que o tratamento usual que a ciência política mainstream oferece com relação à ideia de democracia, toma a democracia como forma de governo, como um tipo de governo. Alguma coisa restrita à dimensão política e, mais do que política, à dimensão institucional. Como é que as instituições operam, quais são os mecanismos internos e, portanto, a democracia seria, em última análise, um sistema político. A perspectiva que eu gostaria de introduzir e sugerir a vocês é pensar a democracia como uma forma de vida, como uma forma cultural, como uma forma civilizatória, como um experimento que é muito recente, na verdade. Esse experimento está conosco desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele não é o produto de nenhuma doutrina que o tenha antecedido. Ele, na verdade, é um produto errático, um pouco acidental, um pouco sem nenhum desígnio onipotente que o organizou do ponto de vista do seu processo e que vai, no certo sentido, vai se dispersando por diferentes sociedades. Portanto, ele tem uma datação. Se a gente jogasse um carbono 14, que é o procedimento de datação da paleontologia, sobre o que hoje nós chamamos de democracia, rigorosamente, isso nos levaria ao segundo pós-guerra. Portanto, é disso que eu quero falar. E esse experimento, só para adiantar um outro ponto que eu acho fundamental, ele não se resume à dimensão política institucional, embora essa dimensão seja fundamental. Eleições, competição política livre, liberdade de organização partidária, separação entre os poderes, tudo isso, toda essa parafernália institucional é uma condição necessária para que haja democracia. Mas a ideia de democracia, o experimento de democracia que nós temos vivido a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ele envolve outras dimensões, que eu gostaria de indicar aqui um pouco para vocês. Essas dimensões, resumidamente, e depois eu vou desenvolvê-las, elas têm a ver com a presença de valores fundamentais, de conjuntos de crenças, de referências de ordem normativa e valorativa, que diz a respeito a dimensões que são expansivas. Em primeiro lugar, a ideia de democracia, que vem da antiguidade clássica, enquanto uma forma de poder exercida pelo demos, pelo conjunto dos sujeitos políticos aptos a participar politicamente. A primeira ideia de soberania popular, ela releva dessa primeira experiência original. A segunda dimensão é a dimensão dos direitos. Quer dizer, a democracia é o regime da política, da ação política, da participação política, da presença política, do demos, da configuração da sociedade, mas é também a experiência dos direitos. Os direitos que têm a ver com uma matriz liberal, desenvolvida a partir do século XVII, matriz liberal que hoje é muito, na verdade, criticada, com pouco conhecimento, porque se confunde essa matriz liberal do século XVII com o que se convencionou falar de neoliberalismo, que é uma vulgata de uma teoria econômica do século XIX, que nada tem a ver com a tradição liberal originária. Pois é, com o liberalismo, a ideia de direitos naturais, direitos inerentes à pessoa humana, começa a ser trabalhada no século XVII. E, por fim, com a experiência dos movimentos igualitários, que surgem já no final do século XVIII,
já no âmbito da Revolução Francesa, que aliás já haviam aparecido no âmago da Revolução inglesa em 1688 com os niveladores, mas sobretudo na passagem do 18 para o 19, o crescimento dos movimentos igualitários, ou seja, a fixação da tradição socialista como elemento fundamental da cultura ocidental, também define um aspecto que depois será recepcionado pela ideia contemporânea de democracia. Portanto, tanto a dimensão dos direitos políticos, como dos direitos individuais e como dos direitos sociais, aspiração à igualdade, são elementos que se amalgamaram por força de processos históricos variados, definindo essa forma civilizatória confusa, porém promissora, que se abateu sobre nós a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E o que é interessante nessa forma é que todos esses núcleos de direitos, eles são expansivos. Pode haver mais participação política, pode haver mais direitos individuais e pode haver mais igualdade. A democracia, portanto, não tem um teto, não tem um teto orçamentário, institucional ou normativo para a democracia. Ela é expansiva. Então é um pouco isso que eu gostaria de falar, chamando a atenção para o fato de que trata-se de uma forma de vida e não de algo que possa se reduzir ao chamado, entre aspas, funcionamento das instituições, que, do meu ponto de vista, é uma maneira rebaixada, conservadora de tratar com o fenômeno democrático, que é um fenômeno expansivo, em movimento, e não tem uma forma definida. E uma última referência para começar o conteúdo propriamente dito da minha fala, diz respeito ao aspecto histórico, né? Esse experimento democrático ele foi produzido sob certas condições, portanto ele não esteve sempre conosco, certo? Os gregos tiveram democracia, mas não tiveram os outros direitos, sobre os quais eu vou falar. Os liberais clássicos não tinham democracia e muito menos igualdade social. E nem todo socialismo incorpora a liberdade individual e a dimensão da participação política. Portanto, a junção dessas coisas, ela é recente. E, portanto, ela teve um começo e ela vai ter um fim. Ela não tem a marca da perenidade. Quanto tempo vai durar? Essa resposta não existe. Mas supor que os inventos humanos têm o dom da perenidade, que não são sujeitos a processos de destruição e de descaracterização internos, é adotar uma posição pouco, digamos assim, prudente do ponto de vista analítico. Mas vamos lá então, vamos falar um pouco desse trajeto que eu estou tentando apresentar para vocês. Na verdade, o que se afirma a partir do segundo pós-guerra são formas de organização das sociedades que fundem de uma maneira, digamos assim, à la Frankenstein. Não é um encaixe perfeito, né? Como se fosse o Lego das crianças, né? O quebra-cabeça das crianças, nos quais as peças elas se justapõem perfeitamente umas às outras. Tem mais a ver com Frankenstein, tem mais a ver com partes, né, que não foram feitas para se juntarem às outras partes, mas que a história costurou. E a história é um processo, ao longo do tempo, que costura partes que não são homogêneas. Que não são homogêneas. Portanto, um dos elementos mais arcaicos presentes na ideia de democracia tem a ver com a sua ideia original. Ainda que a forma da cidade grega não esteja mais conosco, o que está conosco, pelo menos do ponto de vista normativo e dos valores, é a ideia de que o poder político ele é, de alguma maneira, produzido pelo demos. Portanto, a ideia de que o substrato de legitimidade do sistema político tem a ver com uma ideia de incorporação do número grande de pessoas dotadas de títulos políticos, prerrogativas políticas, para, de alguma maneira, manifestar as suas vontades. No contexto grego, no contexto da cidade democrática grega, o demos ele era definido como o conjunto dos homens adultos naturais da cidade. Demos não é igual à população, tá certo? Isso é importante. População é um conceito demográfico. Todos os seres, todos os homo sapiens que vivem num dado país, dotados de uma certa, da mesma nacionalidade, compõem a população desse país. Mas nem todos esses homo sapiens compõem o demos. Portanto, o demos é sempre uma amostra do conjunto da população. Essa amostra pode ser menor ou maior. No caso grego, essa amostra era pequena. Ela excluía mulheres, excluía estrangeiros e excluía os escravos.
Mas o fato dela ser excludente não oblitera o outro fato, que é revolucionário, que é a ideia de que aqueles que estão incluídos são iguais. Portanto, há um princípio de igualdade, de isonomia, que é a dimensão fundamental que configura esse demos, que faz com que, independentemente da posição social, da divisão do trabalho, enfim, do nível de riqueza que cada sujeito participante do demos tem, na hora da Assembleia, que na cidade grega era a instituição fundamental deliberativa, as mãos levantadas se equivalem. Né? Uma crítica, até em grande medida anacrônica, pode dizer, mas é excludente, lá não estavam os escravos, não estavam as mulheres. Essa crítica não é incorreta, mas ela pratica uma certa licença histórica e impede que nós vejamos o que há de revolucionário nessa experiência, que é o fato de que os sujeitos políticos não são estratificados em função da riqueza, em função da tradição, em função do nome de família. Todos na ágora têm o mesmo peso. A isso os gregos chamavam de isonomia, quer dizer, é o mesmo peso na composição do cenário político. Bom, nós não temos, o desenho da democracia contemporânea não guardou muita semelhança do desenho originário, porque esse desenho originário não havia representação, as decisões eram tomadas diretamente pelos cidadãos, mas reteve a ideia de que o demos é composto por sujeitos que têm os mesmos direitos políticos, ainda que do ponto de vista social, ocupacional, étnico, identitário, ou o que vocês queiram, esses sujeitos sejam diferentes. Na verdade, o nosso experimento ocidental democrático é um pouco alucinatório, porque ele nos permite olhar para os seres humanos, para os nossos concidadãos, as pessoas que participam conosco da mesma comunidade, sabendo que nós somos diferentes, é só olhar e percebemos, somos diferentes, mas ainda assim, supondo e acreditando e agindo conforme é isso, que somos iguais. Portanto, essa ideia de uma igualdade, uma crença na igualdade, fundada objetivamente, para usar esse termo pesado, numa sociedade que é diferenciada. E é exatamente essa dimensão utópica da igualdade que permite que a desigualdade existente possa ser vista como um problema e como algo a ser mitigado, se não resolvido em algum momento. Então, da tradição democrática, nós recepcionamos, portanto, essa ficção inicial de que somos iguais. Certo? E quando eu falo em ficção, eu não falo em nada, em coisas diminutas, muito pelo contrário. São as ficções humanas que produzem a história, que produzem a política e que, enfim, que permitem que a gente ande em alguma direção. Outra dimensão que está incorporada também na democracia, posterior à Segunda Guerra, é a ideia de que essa democracia não é uma democracia de multidões. A palavra democracia, até o século XIX, ela inspirava temor, e esperança revolucionária, dependendo do autor que vocês consultem. Se vocês consultarem o conservador Edmund Burke, um grande escritor do final do 18 e início do 19, a ideia de democracia para eles aparecia como o governo das multidões. Mesmo entre os americanos, os Founding Fathers americanos, no final do século XVIII, que são tidos hoje como grandes patronos da democracia, quando eles começam a desenhar o sistema político americano, eles dizem expressamente, Madison o disse expressamente, que não queremos democracia, queremos república. Olha que interessante. Porque democracia, na cabeça dos pensadores do 18 e até mesmo 19, era multidão, governo da multidão. Tal como, recepcionando um pouco a ideia do governo originário da pequena multidão ateniense. O que vai acontecer é que, a partir da reflexão dos liberais, surge a ideia de que os seres humanos são dotados de direitos naturais. Primeiro, a ideia de que os seres humanos são indivíduos. Essa ideia é importante. A ideia do individualismo liberal, que alguns leem como alguma coisa que justifica a sociedade burguesa, quer dizer, que é uma sociedade que só vai aparecer um pouco depois, Portanto, é uma visão um pouco conspiratória da ideia de que os indivíduos, eu e cada um de vocês, temos direitos naturais, ou seja, direitos que nós temos independente de querer tê-los e não podemos abrir mão desses direitos, à vida, aos bens e à nossa liberdade, como diria John Locke do século XVII. Nasceu, tem esses direitos. Portanto, isso muda a percepção do que é a sociedade, e do que deve ser o bom governo. O bom governo é o governo que seja capaz de nos dominar, em que o príncipe tem a virtude da dominação.
que seja produto da vontade divina. O bom governo, em alguma medida, é um governo que é instituído pelos indivíduos para proteger os seus direitos naturais. Evidentemente que na sociedade do século XVII, esses indivíduos dotados de direitos naturais eram poucos. Mas o enunciado desses direitos como direitos universais, isso aí que é importante, mesmo que na origem tenham sido poucas as pessoas que usufruíram plenamente desses direitos naturais, mas o fato da linguagem desses direitos ter sido produzida a partir de operadores universalizantes, por exemplo, todos têm, isso é um operador de universalidade. Isso permite que os que eventualmente não estão incluídos, né, naquele direito que está sendo inventado, produzido, como são parte dos todos, possam subsequentemente reivindicar a sua inclusão. É nesse sentido que eu falava no início da minha fala, da ideia de direitos expansivos. Contemporaneamente, esses direitos são direitos de todos. Certo? Não há quadro constitucional das sociedades minimamente democráticas que é capaz de discriminar direitos diferenciados do ponto de vista dos direitos individuais entre os seus cidadãos. Portanto, esses direitos se expandiram. Né? E o núcleo de expansão desses direitos é a ideia de que há indivíduos dotados de direitos naturais. O vocabulário mudou, a gente não fala mais em direitos naturais, falamos em direitos humanos, que é exatamente a mesma coisa. Certo? Quer dizer, quando a gente fala da universalidade dos direitos humanos, nós estamos no século XXI, 21 está meio fora de moda, né? Mas no século XX nós falamos a mesma coisa que aqueles primeiros liberais, John Locke e outros lá no 17, chamavam de direitos naturais. Né? Quer dizer, eu digo para o soberano, então, eu tenho um direito natural à vida, ou seja, você não pode tirar o meu direito à vida. Ele é natural, ele é anterior a você como soberano. É muito forte essa ideia. E como era um pensamento teológico ainda muito forte no 17, o fundamento do direito natural à vida e à liberdade é Deus. Deus quer que nós tenhamos direitos naturais, direitos individuais, direitos etc, etc e tal. Interessante. Hoje a gente migrou para uma visão mais laica do processo histórico e os direitos humanos são, na verdade, o produto de uma conquista intertemporal, né, fixada em códigos legais, convenções internacionais e nas constituições dos países mais enfim, democraticamente avançados. Né? Então, Deus não é necessário como elemento de caução, porque o quadro do direito público, na verdade, ele abrigou essa dimensão dos direitos individuais. Então, quando a gente pensa em democracia, a partir dos experimentos em torno da Segunda Guerra Mundial, nós pensamos em regimes nos quais a ideia de igualdade política ela é um valor. Quer dizer, o modo pelo qual essa igualdade é praticada vai variar de acordo com o quadro institucional e constitucional. Aí sim, o regime político faz diferença, né? Mas está lá o princípio da igualdade política, está lá o princípio da igualdade civil, a ideia de que nós somos parte de coletivos, nós somos sujeitos que usufruem de direitos inalienáveis, isso é o liberalismo que nos forneceu, incolumidade, habeas corpus, direito de pensamento, direito de liberdade de crença, liberdade de associação, liberalismo que é tão vilipendiado, inclusive por posições progressistas, por falta de entendimento do que ele significou. Ele tem um potencial libertário fundamental e ele também deu passagem, a partir de Montesquieu, a definição de um quadro institucional protetor da liberdade individual. Então, o liberalismo é interessante porque, ao mesmo tempo em que ele constrói uma ficção civilizatória sobre os direitos individuais, ele é o suporte, digamos assim, metafísico, filosófico, de uma invenção institucional destinada a criar nas sociedades mecanismos de proteção. Por exemplo, a ideia da separação entre poderes. Né? A ideia do poder limitado, a ideia do governo sob a lei e através da lei. Né? Certo? Quer dizer, por aí há muita literatura que trata disso. Né? São desdobramentos práticos da ideia de que o governo tem que ser um governo representativo dos direitos naturais. Ao liberalismo devemos também a ideia de representação, porque isso não é mais o governo da multidão na praça pública, é o governo dos indivíduos. Esse governo ele procede através da escolha dos cidadãos, daqueles que vão legislar, ou daqueles que vão governar. Portanto, a ideia de representação ela está inerente a essa concepção liberal da organização da sociedade. Nos primeiros momentos, até o século XIX, poucos podiam escolher representantes. Esse demos era pequeno,
esse demos protegido pelos direitos naturais e, sobretudo, dotado de direitos políticos de participação eleitoral, era muito pequeno. Portanto, a representação era oligárquica, era restrita a círculos, ou círculos aristocráticos, ou, a partir do século XIX, a círculos dotados de renda alta. O que deu passagem a um processo historicamente muito interessante em diferentes sociedades, que foi a luta para que segmentos originalmente não inscritos no demos, portanto incapazes de usufruir dos poderes de participação e de presença política que outros segmentos mais privilegiados já dispunham, né? Esses segmentos historicamente começam a pressionar, se auto-organizar, se constituir como sujeitos, demandando entrada no demos e entrada na polis, né? Quer dizer, a polis como o quadro mais geral do qual as decisões são tomadas. Essa é uma parte muito interessante da história política do século XIX, muito sangrenta, muito conflitiva. Isso não foi pacífico, não foi uma dádiva, não foi uma doação, foram árduas conquistas que progressivamente fizeram com que segmentos excluídos da sociedade fossem progressivamente incluídos no demos e, portanto, tendo de alguma maneira acesso à representação e à decisão política. A primeira grande onda de incorporação de novos sujeitos veio através da classe média. A classe média vai entrar, né, os que tinham renda para entrar. Logo depois veio a classe operária, os homens operários. No final do XIX, a Inglaterra, a Alemanha, a França e outras sociedades tinham o que, de uma maneira muito estranha, chamava-se sufrágio universal masculino, que é uma expressão muito esquisita, né? Mas no final, nas primeiras décadas do século XX, a Inglaterra em 26, o Brasil em 32, né? As mulheres foram incluídas no eleitorado, portanto o demos ele vai se alargando, né? Algumas sociedades começam a incluir os analfabetos. O Brasil adotou desde o início da República a exclusão dos analfabetos, só viemos a incluí-los em 1985. Portanto, o Brasil hoje tem um demos cuja única exclusão é a idade. Mesmo assim, a idade que já foi 24, 21, 18, 16. A idade, portanto, não é uma barreira fixa, é uma barreira mutante. Portanto, no Brasil nós e várias outras sociedades democráticas, o nosso demos ele é praticamente idêntico à população julgada, definida como população adulta. Pois bem, mas eu não quero tratar disso quantitativamente. E quero chamar a atenção de vocês para um fenômeno que é fundamental. O que acontece quando o demos deixa de ser restrito aos segmentos dominantes, privilegiados da sociedade e passa a incorporar crescentemente o conjunto de sujeitos sociais para baixo, né? O andar do meio e o andar de baixo. E em toda a sociedade o andar de baixo é majoritário, né? Em algumas sociedades mais democráticas, mais estabelecidas, o andar do meio é muito grande, são enormes classes médias, mas o andar de baixo é grande. Quando o andar de baixo entra, vocês perdoem essa metáfora, mas ela é didaticamente transparente, quando o andar de baixo entra, muda a agenda, muda a demanda, mudam as questões que esse demos qualificado, incorporado politicamente, traz para o cenário político. O resultado disso, que é muito diferenciado de país para país, os ritmos são diferentes, eu estou falando para vocês com voo de pássaro, eu não estou me detendo em nenhum país específico, o resultado disso é que a tradição socialista passa a fazer parte desse processo de amálgama, que trouxe a dimensão democrática clássica, trouxe a dimensão dos valores liberais e agora faz com que a palavra democracia obrigatoriamente tenha que incluir uma dimensão igualitária. Não só um vocabulário igualitário, mas uma dimensão substantivamente igualitária, tá? Com implicações institucionais. Isso nos ajuda a entender à medida em que a definição das democracias contemporâneas, por volta do segundo pós-guerra, ela teve que incorporar em maior ou menor medida, o tema do estado de bem-estar social. Tá? Tema de bem-estar, quer dizer, o estado de bem-estar social, ele é o quê? Ele é o rebatimento institucional de uma concepção de sociedade democrática na qual não pode faltar o elemento igualitário. Não pode faltar o elemento igualitário. Mas isso não é só um valor abstrato, metafísico. A igualdade tem que estar aqui. Quer dizer, há que se criar mecanismos práticos, efetivos, reais, concretos, para usar essa palavra duríssima, para que isso valha alguma coisa. E o que se inventou
né, e aí, sobretudo, depois do pós-guerra, ainda que algumas coisas já tivessem sido antecipadas, né? Quer dizer, o Uruguai, aqui na América do Sul, antes da Segunda Guerra, já tinha mecanismos de proteção social. A Argentina também, na década de 20, né, através do experimento dos radicais, com Hipólito Yrigoyen, já tinha começado isso daí, né? O Uruguai com Baggio e Ordóñez, enfim. Alguns países começaram antes, mas o bulk da coisa, os americanos começam com o New Deal, Roosevelt, em 32, como reação à crise da Bolsa, né? Mas o forte vem com a reconfiguração da guerra, sobretudo na Europa, o Plano Marshall, e a necessidade fundamental do Estado começar, a dimensão pública do Estado tem um papel fundamental na reconfiguração da sociedade, e o modelo histórico mais claro para a gente entender isso é o modelo inglês. Quer dizer, a criação do welfare state inglês, a partir do governo de Clement Attlee, logo depois da Segunda Guerra, foi modelar. A França faz a mesma coisa, a Alemanha reconstruída faz a mesma coisa. Certo? Nós fizemos uma coisa curiosa, começamos a montar uns mecanismos normativos de proteção social sob uma ditadura do Estado Novo. Quando nós nos democratizamos em 46, trouxemos o liberalismo e a democracia que nos faltavam, mas já tínhamos uma parafernália mínima que colocava na agenda, não era perfeita, longe disso, mas colocava na agenda o tema da desigualdade, de modo que tivemos uma democracia curiosa entre 46 e 64, destruída criminosamente pelo golpe de Estado de 64, temos um experimento de 18 anos no Brasil de incorporação de valores liberais do ponto de vista dos direitos, incorporação da dimensão política pelo crescimento da participação política, partidos, sindicatos, movimentos sociais participando da política, e o progressivo afinamento e fortalecimento de um conjunto de instituições de proteção social, né, que depois da ditadura vão ser fundidas no sistema único do INSS, o primeiro INPS, né? Mas, de qualquer maneira, esses mecanismos nunca mais saíram da nossa experiência. Estão presentes no meio de nós até hoje. Então, isso para dar um quadro geral para vocês, de que falar em democracia a sério, depois da Segunda Guerra Mundial, implica não apenas em considerar a dimensão furtiva, epidérmica do sistema político e da competição política. Partido para cá, partidos para lá, representação. Isso é, na verdade, a casca de um experimento que é uma forma de vida, de sujeitos que aspiram à liberdade, de sujeitos que detêm direitos que são expansivos. Eu acho que esse conceito é importante reter, a ideia de direitos expansivos. Sempre é possível mais participação política, mais direitos individuais e mais igualdade. Claro que a persecução dessas coisas não é harmônica. Portanto, a democracia tem esse outro aspecto, esse macro aspecto, que é uma instabilidade constitutiva, né? Porque puxamos para a igualdade, puxamos para cá, puxamos para lá. Quer dizer, isso não é uma conversa de cavalheiros. Na verdade, isso se dá num quadro de conflito. Sobretudo pelo fato, e eu deixo já para os momentos finais, que historicamente esse experimento ele se deu em sociedades capitalistas, certo? Isso é um juízo de fato, não é um juízo de valor. Eu não estou querendo dizer a vocês que só seria possível no capitalismo. Eu suspendo meu juízo com relação a isso, não é objeto da minha fala. Factualmente, a convergência de liberalismo político e moral, jurídico, né, com liberdade de participação política e políticas igualitárias do Estado de bem-estar social se deu em sociedades cuja, para usar uma linguagem antiga, cuja infraestrutura, cujas relações econômicas eram de natureza capitalista. Portanto, é uma sociedade que tem dinâmicas concentradoras, certo? Dinâmicas que colidem com direitos individuais e dinâmicas também que não percebem com muita simpatia a eventual expansão dos direitos de participação política. Tá? Portanto, essa sociedade está condenada a conter dentro dela graus fortes, por vezes agudos, tá, de conflito, de crise, que é inerente à sua forma, ao seu acontecer, ao seu modo de operar. Mas do ponto de vista ainda mais geral, essa ideia de democracia ela tem três condições que são fundamentais para que ela possa durar, né, já que ela não tem data para acabar e nem tem também o dom da perenidade. Ela pode acabar, não sabemos quando. Mas as condições para que acabe são as seguintes: restrições à liberdade política,
E essas restrições podem ser feitas tanto do ponto de vista de governos autoritários, que dificultam a participação política, como pela destruição do ambiente político no qual a atividade política se dá, certo? A ideia de uma destruição institucional. Vários países hoje estão vivendo isso, o Brasil está vivendo isso, experimento de destruição de uma tradição institucional importante, a Hungria está vivendo isso, a Polônia está vivendo isso. Tá? Então, primeira condição digamos assim, de naufrágio democrático, destruição das condições que permitem o exercício da liberdade política. Certo? Segundo, restrição aos direitos individuais. Restrição aos direitos individuais, quer dizer, sobretudo, a adoção de posições políticas e sociais que limitam a capacidade expansiva dos direitos individuais. E o terceiro, destruição da malha de proteção social. Isso, na verdade, é um fenômeno que aconteceu em escala global a partir do final do século XX, quando o estado de bem-estar social sofreu, né, duros ataques, mas está no nosso horizonte brasileiro e, portanto, essas três, digamos assim, destruições possíveis, presentes em qualquer sociedade, mas agudas no Brasil, apontam para os riscos inerentes e reais que a democracia tem em qualquer lugar e, sobretudo, entre nós. Muito obrigado. Damos a disciplina Democracia, Desigualdades e Direitos, parte do nosso projeto Saber Comum. Todas as aulas do projeto ficarão disponíveis na página do projeto no YouTube. Agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui e esperamos que os debates e assuntos levantados pelos professores em suas aulas tenham gerado reflexão e novos aprendizados. Até a próxima!